Fala pessoal, estamos aqui novamente, para mais um vídeo para o nosso canal. Essa semana aí trouxemos um vídeo bastante interessante, abordando um tema bastante bacana de se comentar. É um tema aí que eu pensei assim para vocês estarem entendendo melhor, como é que eu faço as minhas operações, como é que eu traço minhas estratégias com base na minha análise técnica. Como o próprio título aí já fala, eu utilizo bastante o indicador aí Fibonacci. Então, assim, para fazer as análises, eu vou estar mostrando como é que eu faço elas, para vocês estarem entendendo e aprendendo um pouco mais aí como fazer uma análise gráfica aí bastante interessante, Uma análise gráfica aí bastante bacana. Mas antes de entrar nesse assunto, antes de fazer essa viagem aí por esse tema, não deixe de se inscrever no nosso canal, ative o sino de notificação para estar recebendo quando a gente for postar novos vídeos, para você estar acompanhando, estar por dentro aí do conteúdo que a gente vai liberando semanalmente. Qualquer dúvida também, deixa aí nos comentários, a gente vai estar disponibilizando um tempo para estar respondendo todos. Não deixe de trazer o seu questionário para nós, é bastante bacana assim a gente tá trocando uma ideia, tá interagindo com vocês para vocês estarem sanando um pouco suas dúvidas também. Então, pessoal, hoje o tema é bastante bacana, bastante interessante. Eu vou falar bastante sobre a ferramenta Fibonacci para você estar utilizando aí nos seus investimentos, tanto em curto prazo, no caso day trade, quanto para um prazo um pouco maior, um curto prazo aí ou um swing trade, no caso. Então, pessoal, por que Fibonacci, O que é que Fibonacci tem a ver com isso aqui? Teve um cidadão que acabou utilizando essa sequência de Fibonacci para tá tentando estudar o mercado, tá estudando aí a parte gráfica, tá tentando entender uma sequência de padrões aí de preço e simplesmente o cara deu certo e a partir disso aí muita gente começou a utilizar e aí que vem dando cada vez mais certo a questão dos números de Fibonacci e os padrões de Fibonacci. E também ao longo do vídeo aí vamos estar falando como utilizar essa ferramenta. Então, assim, assista até o final, que a gente tem um bônus bacana aí, umas sacadas bem interessantes para você estar utilizando também nos seus investimentos. Então, pessoal, vamos entender primeiro o que é o Fibonacci, O que é essa ferramenta? O Fibonacci nada mais é que uma sequência de números, números que seguem um padrão lógico. Ele serve não somente para trades, mas serve para muitas outras coisas, Quem analisa aí padrões dentro da natureza está sempre se deparando com essa sequência de Fibonacci. É uma ferramenta muito utilizada e muito bacana para análise de preços, principalmente para cálculo aí de regiões onde você pode encontrar suporte e resistência. Para quem não lembra, suporte e resistência é um local onde a gente tem uma maior movimentação, uma maior negociação aí, um cabo de guerra bastante forte da ponta compradora com a ponta vendedora. Achar esses locais aí é bastante interessante para você estar traçando aí suas estratégias, buscando oportunidades. Antes, só por curiosidade mesmo, assim, só para quem nunca viu o Fibonacci antes, eu trouxe aqui alguns padrões que Fibonacci acaba explicando por que ocorre dessa maneira aí. Nós temos umas imagens aí mostrando, a aplicação aí da sequência de Fibonacci dentro da natureza. Pessoal, por que eu uso o Fibonacci? Primeiro, é um indicador muito interessante para análise de commodities agrícolas, análise de boi, análise de milho e análise de soja. Eu vou estar mostrando aqui alguns gráficos que mostram isso. E ele é muito bom para análise em vários períodos. Eu posso analisar ele aí no intradia, questão de 15 minutos, ou uma hora, até um dia aí. E também para análise mais longas, análise de dias, análise semanais aí é bastante interessante. Ele tem uma margem de acerto aí bastante bacana, principalmente se você alonga mais o período da análise. Principalmente aí de um dia, uma semana, aí ele tende a te dar mais assertividade aí no mercado. Então, pessoal, é uma ferramenta bastante interessante, bastante bacana aí para você estar analisando. E como é que funciona essa ferramenta? Eu trouxe aqui
Como é que se baseia, como é que o Fibonacci é aplicado no gráfico? Ela é uma sequência de números, como a gente já falou, com base na proporção. Você tem um valor aí do início, no caso 0%, e você tem um valor topo que é o 100%. E dentro desses valores aí, você tem uma sequência aí de 38,2%, 50% e 61,8%. Esse é o padrão, né, do Fibonacci dentro da Bolsa de Valores. Tem algumas variações, eu gosto bastante de utilizar uma linha ali entre o 0% e o 38,2% e uma entre o 61,8% e o 100%, para me dar um pouquinho mais de margem para tentar entender as movimentações do mercado. Mas esse aqui é o padrão que vem em todas as plataformas. Então, assim, esse aqui é o que vem para você utilizar aí em qualquer plataforma que tenha disponível aí as retrações de Fibonacci. Pessoal, peguei um gráfico aqui para trazer aí na prática como é que a gente pode estar plotando essa retração, né, de uma forma mais visual aí, de uma forma mais prática. Vou tentar trazer aqui para vocês como é que a gente consegue. Ó, por exemplo, vou pegar esse pedaço aqui, nessa região, vou plotar aqui, ó, pega aqui, né, Fibonacci, retração de Fibonacci. Escolho um alvo aqui pequeno, né, o alvo de fundo. Então, pessoal, ó, como vocês podem ver aqui, né, vou até puxar mais para cá para vocês verem o restante aqui. Ó, como vocês podem ver, esse aqui é a retração de Fibonacci que a gente estava utilizando, de 100 até, ó, 100, 101,8, 105, 32, 38,2 e 0%. Vocês podem ver que tem essa linha no meio aqui, né, de 78,6 e 23,6%, que são linhas auxiliares da retração de Fibonacci. Então, assim, ó, vocês viram como é que eu coloquei, né? Você sempre pega um ponto de fundo e um ponto de topo no local que você deseja estar analisando. Ela vai te mostrar o que é que aconteceu dentro do mercado e uma possível área de alta. Vocês podem ver aqui o que aconteceu aqui. O mercado respeitou e rompeu e foi embora. Isso aqui é muito interessante porque, ó, vocês estão vendo aqui o ponto de fundo. Vocês viram que não rompeu? Tá, não rompeu. O que que eu faço aqui agora? Eu possivelmente já me preparo para fazer uma entrada de compra no mercado. Por que que uma entrada de compra? Porque se o mercado não rompeu, possivelmente ele vai testar uma alta, né? Ele está ouvindo uma queda, bateu no fundo aqui, não veio mais para baixo. Então ele possivelmente vai testar uma alta. O que que eu faço aqui? Como é que eu acho o meu ponto de entrada? Cara, seu ponto de entrada tem que estar o mais próximo aí da linha. Então, por exemplo, se bateu aqui e você vê que não rompeu, né, você já entra próximo aí do patamar. Por exemplo, aqui você já podia entrar aí nos 43,30 até 43,50 aí seria um valor já bastante atrativo. O que que você faria em seguida, né? Você procuraria o preço de objetivo. Nosso preço objetivo aqui ia ser próximo dos 51,20 para a gente pegar a variação aí de 100% do mercado aí. Então, por exemplo, a variação aqui ia chegar aí próximo dos 50,86, 50,80 e próximo disso já estava um valor bastante interessante aí para você realizar seus lucros. Ó, vocês podem ver. E o que que seria aqui o meu stop? Meu stop ficaria abaixo da linha, né? Eu tô aqui 43,20, pelo menos aqui em 42,90, 43 aqui era interessante você deixar o seu stop. Então assim, por exemplo, deixei meu stop, né? Se eu quisesse aí fazer uma movimentação um pouco menor, né, eu buscaria aí pelo menos os 46, fazer uma movimentação um pouco mais rápida. Eu deixaria aí 43, 42 e 90, né? Teria um stop aí de 20 a 30 centavos e teria um lucro aí
né, um objetivo de pelo menos R$ 2 aí, R$ 2,50. Então isso aí é bastante interessante. Se eu quisesse trabalhar com pouco aí, eu poderia fazer os lucros aí pelo menos nos 45, 85 por aí, né, próximo dessa região. Aí vai da sua estratégia. Se eu quero pegar essa ponta um pouquinho maior, eu posso deixar aqui um stop um pouco mais alongado, né? Eu posso segurar um pouco mais essa posição aqui, pelo menos aí até uns 42,50. Tem que ver como é que o mercado estava reagindo antes disso, né? Ó, vocês podem ver que o preço aqui estava bem longe disso, né? O preço aqui chegou até 43, até 42,60. Então, até uns 42,50 assim, seria um stop bacana para já pensando num mais longo prazo aqui. Você ia ter uns 70 centavos aí de stop, né? Mas aí já é para uma movimentação com objetivo um pouco mais longo. Então, assim, pessoal, ó, bastante interessante, né? Ó, a gente viu uma oportunidade aqui, né? Se a gente chega aqui, mercado reagiu, eu não estou na posição, mercado bateu aqui no 100%, o que que eu faço? Já fico de olho no mercado, né? O mercado não rompeu, possivelmente ele vai ter uma movimentação de queda, né? Eu entro aqui pelo menos um 50,90, né? 50,80 aqui. Eu consigo pegar uma movimentação bastante interessante. Ó, vocês podem ver que a movimentação até caiu bastante, né? Eu posso entrar vendido na posição aqui, né? Num 50,80, 50,70 aí, buscando aí pelo menos 46,25 até uns 48,14. Se eu busco a ponta menor, né, uma ponta mais curta, eu coloco um stop um pouco mais baixo, né? 51, estava em 51 aqui, uns 51,30. Era um stop aceitável aí para você segurar a posição, né? Você ia estar perdendo 30 centavos se o mercado continuar subindo e você ia acabar ganhando aí pelo menos R$ 2 na operação, né? Se o mercado caísse aqui, você colocaria um objetivo aí de pelo menos 48,30, né? Seria um valor top aí para você estar objetivando. Tá, o mercado veio, respeitou, né, os 50%. Eu acho que agora dá para entrar numa alta aqui. Você entra aqui, por exemplo, nos 47,75, 47,70, né? Já é um valor bastante interessante para você estar entrando. Objetivo 1 aqui seria os 51,20, né? Poderia estar liquidando nessa operação. Ou poderia estar objetivando aqui os 51,20, né? Objetivando aí pelo menos R$ 51 aí e 50,90 e esperando ver o que o mercado ia reagir, né? Se o mercado subisse mais, outra possível entrada. Bastante interessante aí utilizar essa ferramenta aí nessa operação. Isso aqui a gente estava falando sobre o milho. Vamos fazer um teste aqui no boi. Vamos ver se vai dar certo no boi também. Trouxe aqui o do boi. Vamos pegar aqui. Vamos pegar essa finaleira aqui. Ó, puxei aqui, né? Um Fibonacci aqui. Ó, como vocês podem ver, 202 ou 188 foi o mínimo e 202 aqui a máxima desse valor aqui, ó. Como vocês podem ver, ele veio, fez uma correção aqui, vocês podem ver, voltou a subir, né? Rompeu por algum motivo aqui, alguma informação de mercado, alguma coisa assim, ele acabou voltando e depois rompeu e foi embora de vez, né? Isso aqui já é uma movimentação um pouquinho mais bacana de se analisar. Deixa eu ver se eu consigo colocar um segundo Fibonacci aqui só para a gente ver o quanto esse mercado aqui ele subiu. Pessoal, aqui ó, como vocês podem ver aqui ó, o mercado deu uma respeitada aqui no patamar, né? Acabou voltando. Ó, vocês podem ver que eles batem muito bem nas linhas, né, das proporções aí do Fibonacci, acabam fazendo as movimentações deles aqui, né? Vocês podem ver, rompeu, né? Acabou testando novamente, voltar, mas acabou subindo novamente,
que deu uma lateralizada e depois voltou a subir, né? Então, assim, pessoal, tem como a gente utilizar os gráficos bastante para a gente conseguir entender o que está acontecendo no mercado. Tem como você fazer isso aí de forma bastante interessante. Tem outros tipos de ferramentas? Claro que tem. Temos vários tipos de ferramentas, né? Então, assim, você precisa entender primeiro o quê? Primeiro você tem que saber qual que é a sua ferramenta que você se adapta melhor, né? Tem gente que faz movimentações aí com apenas analisando aí volumes de negociações. Tem pessoas que utilizam índices de força, tem gente que utiliza aí padrões de candles para fazer aí as suas negociações. Então, assim, tem diversas ferramentas. Você precisa estudar, precisa testar a que você consegue se adaptar melhor. Eu, por exemplo, me adaptei muito bem à parte de retração de Fibonacci. Para mim, tem sido bem sucedido a utilização deles. Eu tenho feito excelentes trades com essa ferramenta. Consegui fazer várias operações aí de gain com poucos stops aí na parte de commodities agrícolas. Então, assim, primeiro você tem que estudar bem a sua ferramenta, tem que praticar ela, né? Pega um gráfico como esse aqui, vai plotando a ferramenta, vai tentando entender o que está acontecendo no mercado, o que você conseguiu analisar se deu certo a sua análise ou se deu errado, por que deu errado aquela análise, né? Quanto mais curto for o prazo, por exemplo, aqui eu coloquei de um dia, mas se eu pegar de uma hora, né, você vê que os padrões dos candles já são totalmente diferentes. Né? Eu pegar 5 minutos, eles vão ser mais diferentes ainda. Por que isso aí? Porque vai depender da movimentação, das negociações daquele mercado. Então, assim, se eu quero utilizar aí para um day trade, por exemplo, eu pego aí um valor intradia de 15 minutos, uma hora, vou analisar o gráfico lá, vou ver como é que fica a minha assertividade, né? Como é que fica minhas previsões de preço. Se eu quero trabalhar com um tempo um pouco mais longo, pego aí um gráfico diário ou um gráfico de semanal, né? Tento entender o que está acontecendo nos preços do mercado e vou lá, traço a minha linha, a minha análise gráfica, o meu indicador lá para estudar o que está acontecendo no mercado. Então, assim, você precisa praticar, precisa entender como é que funciona a ferramenta, né? E com isso você está estudando e utilizando ela para conseguir entender, né, como é que está a movimentação do mercado e buscar suas oportunidades de negociação. Então, pessoal, o que é importante aí a gente ter como base para fazer um investimento aí consistente, ter uma consistência de investimento? A gente tem que entender o lucro aí, é tudo aquilo que você teve de positivo no investimento menos o que você teve de negativo. Então, por exemplo, se eu tive aí 6 investimentos positivos, com pelo menos um ganho aí de R$ 300 em cada um, e daí eu tive um investimento negativo de R$ 100 cada um, isso aí vai me dar um lucro ainda positivo, né? Porque no fritar dos ovos ali eu ainda vou sair com mais vitórias, um valor um pouco maior do que perdas. Bacana, eu tive uma rentabilidade interessante aí do mercado. Mas agora, por exemplo, se eu tenho um investimento positivo que me gerou R$ 100, faço 5 investimentos ali e eu fechei no verde ali com R$ 100 em cada um. E eu tive um prejuízo aí no investimento de R$ 700, eu acabei perdendo dinheiro por conta do investimento negativo. Então, assim, é muito importante você ter objetivos interessantes dentro do mercado, você ter traçado aí um alvo bem interessante e você está protegido aí pelo stop também. Então, assim, você precisa ter consciência que os investimentos positivos têm que ser melhores que os investimentos negativos e tentar fazer o máximo, um objetivo acima do valor de stop, né? Porque, assim, mesmo que você tome algum prejuízo ou outro, assim, o seu lucro ele está ali protegido. Você possivelmente terá mais lucro do que se você fizer um stop meio que de 1 para 1. Por exemplo, se eu quero ganhar 50 centavos,
eu aceito perder 50 centavos. Então, assim, se eu tiver investimentos que empatem, eu acabo não tendo lucro. Então, assim, geralmente é bom você fazer uns stops menores que o seu valor de gain. Então, se você quer lucrar pelo menos 50 centavos do mercado, seja ele em boi, em soja ou em milho, né, você tem que ter um stop menor. Você coloca um stop, por exemplo, de 30 centavos, é um stop bacana. Por quê? Porque ele já é menor que o seu gain. Outra coisa, os valores de entrada e de saída eles têm que ser próximos da linha e para quem entendeu o que é o Fibonacci, entendeu que as regiões aí de suporte e resistência geralmente são valores próximos da linha. Quando não é exatamente ali o valor da linha, ele é muito próximo disso. Então, o que a gente faz? A gente tenta preços objetivos e preços de stops ali bem próximos, né? E preços de oportunidades de entrada aí também bem próximos. Então, assim, é bastante interessante você estar observando isso no mercado, né? E com a prática você vai acabar fazendo mais frequente isso. Então, é muito interessante você estudar também a ferramenta. Vai lá, testa no mercado, você não investe em algum momento aí, faça com gráficos de simulação, né? Faça gráficos históricos aí, pegue preços que já aconteceram no mercado e analise, né? Possíveis entradas, possíveis saídas no mercado para você estar praticando, entendendo aí como é que funciona a movimentação, entendendo como é que funciona o indicador e sempre estar monitorando o mercado. Você tem que estar sempre aí de olho nos fundamentos também para entender como é que o mercado está reagindo, se ele tem tendência aí de possibilidade de romper algum patamar, como é que está, se o mercado já está muito esticado ou algo do tipo. É sempre interessante você estar antenado. Então, pessoal, por essa semana era isso. Agradeço a atenção de todos e tenham todos uma excelente semana.